Isaías capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero ler 3 porções da palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar e selar isso nessa noite no nosso espírito, amém? Agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, ou uvas azedas, em algumas traduções. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Amém? Agora abra sua Bíblia, 2 Crônicas. Você vai voltar aí, 2 Crônicas capítulo 7, e o versículo 14, que é bastante conhecido esse versículo 14, mas que tem muito a nos ensinar na palavra do Senhor. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Curva a sua cabeça aí, fecha os teus olhos. Amado Senhor Jesus, nós conferimos a Ti nessa noite, Senhor, adoração do nosso espírito nesse altar, e reconhecemos o quão dependente nós somos de Ti, Senhor, e reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti, o quanto a nossa alma tem fome e tem sede do Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos prostramos diante da face que é santa e viva para sempre. Nos rendemos ao Senhor, esperando de Ti, Senhor, uma direção, esperando de Ti uma palavra, ó Deus, que venha ao nosso espírito em forma de consolação, em forma de exortação, em forma de encorajamento, de despertamento, para que possamos viver, ó Pai, a verdadeira vida que o Senhor tem para nós nessa terra, viver o verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós nessa terra. Não queremos passar por essa existência, Senhor, como alguém, ó Pai, que só foi um alguém. Não queremos passar por essa existência como alguém que não deixou um legado, que não fez nada, Senhor, a respeito da Tua causa. Não queremos passar por essa terra, Senhor, como homens e mulheres displicentes à voz do Senhor, mas queremos, ó Pai, viver intensamente na Tua presença, o Teu propósito e a Tua causa, que é a causa das causas, para que, meu Deus, nós possamos estar, ó Pai, incluídos na galeria da fé, de homens e mulheres dos quais este mundo não era digno, peregrinos na terra, que estavam aqui de passagens, só para cumprir a sua missão nessa terra, Senhor.
É esse legado que nós queremos deixar, Pai, para as nossas famílias, para o nosso próximo, para o nosso vizinho, para a sociedade, para essa cidade, Senhor, a cada dia na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando nós lemos Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, Isaías traz uma parábola de uma vinha. Ele diz: o meu amado construiu uma vinha, ele preparou uma colina, e nessa colina ela tinha uma terra, um ambiente fértil para que aquela vinha fosse plantada. Mas ele diz que o seu amado foi lá e removeu as pedras, tirou os impedimentos, preparou aquela terra e plantou a sua vinha. Diz que ele preparou ali um lagar, construiu uma parede, colocou uma torre, preparou aquele ambiente para que a vinha fosse plantada e ela ficasse segura, e ela fosse uma vinha abençoada, abundante, que essa vinha e que essas videiras que fossem plantadas ali, elas pudessem dar frutos abundantes. Uma palavra muito poderosa em Isaías, falando acerca de Israel, e nós podemos trazer essa palavra para as nossas vidas nessa noite como igreja. Olha o que ele diz no versículo 1 aí: e agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides. Repita comigo: excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, um lugar para vigilância, para proteção, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Algumas traduções está uvas azedas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Ele está fazendo uma pergunta aqui. E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Querido, olha a pergunta de Deus nessa noite. Deus preparou um lugar e plantou uma vinha, e essa vinha, ela é considerada a vinha do Senhor, e cada uma daquelas videiras que estavam plantadas ali representava alguém da casa de Israel, o judeu, a casa de Israel, contextualizando e trazendo para nós hoje, igreja, o novo Israel de Deus, o povo de Deus. Os judeus não receberam a Cristo, mas nós o recebemos, e somos considerados como o novo Israel de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus plantou a sua vinha, e plantou de vides excelentes. Mas no versículo 4 ele faz uma pergunta: que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tinha feito, ou não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. O tema dessa palavra, querido, nessa noite: o que mais Deus poderia fazer? O que mais Deus poderia fazer? Preste bastante atenção. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Tem alguém nessa noite com enfermidade aqui? Se você estiver com enfermidade, levante a sua mão. Tem alguém nessa noite passando por provações, por lutas, perseguições? Praticamente são perguntas óbvias, pastor, que você está fazendo. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, queridos, o que mais Deus poderia fazer? A pergunta é essa para nós nessa noite. A pergunta é essa, para o seu espírito, e é Deus quem está fazendo para você. Você entrou aqui nessa noite perguntando algo para Deus, e Deus está perguntando algo para você. O que mais Deus poderia fazer? O que mais Ele poderia fazer, além do que Ele já tenha feito para a sua vida? Vamos olhar para a cruz de Jesus nessa noite. Essa é uma noite de despertamento da nossa fé. Essa é uma noite de vencermos barreiras, de transpormos muralhas.
essa é uma noite de vencermos na presença de Deus. O que mais Deus poderia fazer, se Ele já fez tudo por mim e por você? Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, quando nós olhamos para o sacrifício do Cordeiro de Deus, quando nós olhamos para o sangue que foi vertido e derramado, quando nós ouvimos Jesus gritar do alto da cruz: está consumado. Quando nós olhamos Jesus dizer: Pai, eu os perdoo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando nós olhamos Jesus sofrendo por nossa causa e sabendo que Ele estava carregando a nossa dor, carregando o nosso sofrimento, carregando o nosso pecado, carregando as nossas dívidas, vem uma pergunta de Deus para o nosso espírito nessa noite: o que mais eu poderia ter feito a seu respeito? Sabe, querido, nós entramos na igreja, nós procuramos uma cura, nós procuramos um milagre, nós procuramos uma resposta. Nós entramos na casa de Deus, neste ambiente que nós preparamos para nos reunirmos, e nós temos a concepção muitas vezes que a igreja é aqui. Nós entramos nesse ambiente buscando algo do Senhor, e nós não nos demos conta que Deus, querido, não está só aqui, Deus está aqui. E quando você vai embora, Ele vai junto com você. Então nós viemos para cá numa expectativa, em uma esperança. Eu vou à igreja, eu vou ser curada. Sabe que Jesus diz, querido, que você já é curado, que você já é curada, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Nós viemos buscar a presença de Deus porque nós estamos passando por tentação, por prova, por perseguição e por luta. Nós dizemos: Deus, me socorre, olha o que eu estou passando, Senhor, essa luta na minha vida. Deus olha para você e faz uma pergunta: o que mais eu poderia ter feito por você, além daquilo que eu já fiz? Sabe o que Deus está dizendo, querido? Exerça a sua fé, se posicione como um cristão, tome posse da minha palavra, exerça aquilo que eu fiz por você. Se a palavra diz que você é curado, então você é curado. Se a palavra diz que você é livre, então você é livre. O problema é que nós viemos aqui, querido, buscar a cura, e esquecemos que nós já somos curados, irmã Romilda. Você já é curada, amém? Nós esquecemos, irmã Cícera, que nós somos curados, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, é o poder. Quando Paulo fala assim aos romanos: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, primeiro do judeu, depois também do grego, porque nele se descobre a salvação de fé e fé. Deixa eu falar para você, querido, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não se acostume com uma vida religiosa, não se acostume com uma vida de religioso. Você não é religioso, você é filho de Deus, você é chamado por Ele, você é levantado por Ele, você é curado por Ele, você é mais do que vencedor, e ninguém pode mudar isso. Deus fez uma pergunta, eu construí, eu preparei uma vinha e eu plantei de excelentes vides. E Deus vai procurar uvas. Quando Ele chega diante das vides, Ele pega as uvas para provar, e Ele percebe que elas estão azedas. E aí Ele faz um questionamento consigo mesmo: espera aí, mas eu preparei esse ambiente, eu preparei esse lugar, e o que eu plantei aqui foi excelente. O que eu fiz aqui foi notório, o que eu fiz aqui foi poderoso, porque Deus não faz nada pela metade, meu irmão.
Deus não faz nada pela metade, nem de qualquer jeito. Tudo que Ele faz perfeito. Ele fez você perfeito, do jeito que você é. Mas quando Ele foi procurar o resultado da minha vida e da sua vida, quando Ele foi provar, Ele sentiu na sua boca, na sua língua, nos seus lábios, as uvas azedas. E Ele faz uma pergunta, em outras palavras: aonde foi que eu errei? Sabe, querido, quando você se frustra com os seus filhos, quando você se frustra com o seu marido, irmã, quando você se frustra com a sua esposa, irmão, você diz: onde é que foi que eu errei, Senhor? Quando você se frustra com o filho ou com a filha, você fala: Senhor, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo certinho, eu ensinei o caminho, eu mostrei as verdades, eu conduzi ao caminho. O que é que está acontecendo? Por que está dando uva amarga? Por que eu estou provando esse sabor que eu não queria provar? Por que eu estou sentindo isso que eu não queria sentir? Essa, querido, é a condição que Deus se sente muitas vezes. Muitas vezes, quando Deus vai provar as nossas vidas, quando Ele vai provar as nossas vidas, Ele sente o gosto amargo em nossas vidas. Que nós dizemos assim: Senhor, eu não tenho fé. Senhor, olha a situação da minha vida, não acontece nada. Aí Deus vem a você e pergunta: o que mais eu tenho que fazer para você? Será que você não compreendeu ainda a grandeza do meu amor? Será que você não compreendeu a extensão da minha presença? Será que você não compreendeu a magnitude da minha presença? O que mais eu deveria fazer para você, meu servo, minha serva? A essência que Ele colocou é pura, é santa, é nova. As vides que Ele plantou, que Ele não tinha bicho, não estava com problema genético, não estava podre, elas estavam perfeitas, elas eram puras. E quando Ele espera o crescimento, quando Ele vai pegar o fruto para provar, Ele sente algo amargo na sua boca. E como se Ele fizesse uma pergunta para si mesmo: onde é que foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Será que eu coloquei o adubo errado? Será que eu coloquei o calcário errado? Será que eu plantei de forma errada? Aonde foi que eu errei? Deus, querido, pense nisso. Ele investiu tudo em você. Todo o investimento do céu foi sobre a sua vida. Todo o investimento eterno que Deus tinha, Deus pegou, Danilo, e investiu em você. Todo o investimento que Ele pegou, irmã Romilda, Ele investiu em você. Wanderson investiu em você. Ele pegou toda a riqueza que havia na eternidade, Ele investiu em mim e investiu em você. Sabe qual é o investimento, querido? Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, o Deus vivo. Deus não deu pouco do que Ele tinha. Deus não deu a reserva do que estava sobrando. Deus, Ele deu tudo que Ele tinha, querido. Ele investiu tudo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai querer nada menos, nada mais do que tudo de você, porque Ele investiu tudo e Ele vai requerer tudo. Quando eu falo tudo, Deus quer a sua vida. Ele quer você por inteiro. Ou você é dele por inteiro, ou você não é dele por inteiro. Quando nós olhamos essa passagem, quando eu li essa passagem, querido, me saltou essa pergunta de Deus no meu espírito: o que mais, meu filho, eu poderia ter feito por você? Me responde nessa noite. Me responde, o que mais? Eu enviei o meu filho. Meu filho vem, nasce nessa terra, sente as dores que você sente, as decepções que você sente os aguilhões do pecado, mesmo não tendo pecado. Mas ele é perseguido, ele é judiado, ele é perseguido pelos homens. Ele sente a dor que você sente, ele sente o frio, ele sente o calor, ele passa por tudo que você passa. E por fim ele é traído, vai à cruz, morre da maneira que morreu,
crucificado, rasgado, todo desfigurado, como diz Isaías. Morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos e não morre nunca mais, para a glória de Deus. E com a sua ressurreição Ele paga o preço da minha e da sua dívida, que era impagável. Ele paga toda a nossa dívida do passado, do presente e do futuro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele paga a nossa conta, irmão. Ele paga a nossa conta. Sabe o que Jesus faz? Ele vai lá, arranca a nossa enfermidade, arranca o escrito de dívida que estava sobre nós, toma das mãos de Satanás, risca com sangue. Ele arranca a enfermidade, arranca o pecado. E como se dissesse para Satanás: esse não é mais seu, essa não é mais sua, foi comprada pelo meu sangue, este é meu, está selado com o meu espírito para a eternidade. Aleluias. Aí viemos nós dia após dia: Senhor, me cura, Jesus. Senhor, abre uma porta para mim. O Senhor, olha o que eles estão fazendo comigo. Ô Jesus, olha a situação da minha vida. Jesus está respondendo para você aqui nessa noite, querido, para despertar a tua fé, que está escondida em algum lugar, eu não sei aonde, mas Ele está dizendo para você aonde é que foi que você colocou a fé que eu coloquei dentro de você. O que é que você está fazendo com aquilo que eu coloquei dentro de você? Por que você está pedindo algo que já é seu? Por que você não tomou posse de algo que já é seu e está com você? O problema é esse, que nós esquecemos que Jesus já fez tudo. Vira para o seu irmão e diga para ele: irmão, Jesus já fez tudo. Diga olhando no olho dele. Agora, duas coisas aqui. Uma é o que está em Crônicas, que nós lemos em Crônicas. Faço questão que você abra 2 Crônicas 7:14. Vamos entender uma coisa, e vamos ver se isso, querido, é a razão porque as coisas não acontecem na sua vida. O que mais Deus poderia fazer? O que mais Deus poderia ter feito? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Vamos devagarinho. Se o meu povo, quem é o povo? Nós. Se Deus está falando o meu povo, se o meu povo Ele está falando, não está chamando de um povo estranho, está falando do meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando você passa, está andando na rua, lá vai lá um crente, vai lá um cristão, vai lá um filho de Deus, que se chama pelo meu nome, vai lá um filho de Cristo, vai lá um evangélico, seja lá como for, como falarem. Se o meu povo, Deus está falando, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, querido, se humilhar. Se humilhar. Nós vivemos em meio a uma geração que não se humilha. Nós vivemos em meio a uma geração que gosta de exaltação, querido, não gosta de humilhação. Para conjugar o verbo humilhar é só conjugando no exaltar. Humilhar não, pastor, exaltar. Humilhar não dá, tem que ser exaltar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Pastor, mas eu venho à igreja, eu oro, falo: Senhor, eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu me humilho diante de Deus. Não quer a sua palavra humilhante, Deus quer a sua vida humilhante, humilhada diante dEle. Ah, pastor, Deus quer me ver na derrota, humilhado, lascado, perdido? Não, querido, Deus quer ver você quebrantado, rendido, dependente, prostrado a Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha bênção, é isso aí? Está na Bíblia? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Geração fast food, geração da oração de 1 minuto, oração 5 minutos, oração máximo 10 minutos, começa a dar faniquito, coçar o joelho, dá coceira, levanta, não dá mais, Senhor, para falar contigo. Entra nas redes sociais, fica 1, 2, 3 horas, assiste filme de 2 horas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar,
Sabe o que é orar, querido? O que é orar, igreja? É falar com Deus, irmão. É falar com Deus. É tão simples, é falar com Deus. Não tem segredo para falar com Deus, não tem segredo, não tem mágica, não tem nenhuma fórmula mágica, é falar com Deus. Jesus, tem uma enfermidade na minha vida, mas o Senhor disse que o Senhor já levou, por que ela está aqui? Não, eu já orei hoje. Aí quando é amanhã? Não, eu já orei hoje para amanhã, que eu orei 10 minutos, foi 5 para hoje e 5 para amanhã, só depois da manhã agora. Você toma café todo dia, irmão? Você bebe água todo dia? Você come comida, arroz e feijão, janta, almoça todo dia? Toma banho todo dia? Escova os dentes todo dia? Fala com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, fala com seus amigos, com seus parentes todo dia? Então, querido, orar requer todo dia, falar com Deus todo dia. Se desligar do plano físico, material e se ligar ao plano espiritual, aquele que vive para sempre, aquele que está no controle de todas as coisas. Se você parasse um pouco com a sua própria vida, parasse um pouco com essa correria louca sua, de querer fazer do seu jeito com a sua mão, e fosse para o joelho falar com Ele, você não estava como você está. Nós invertemos, porque nós não temos tempo para orar. Pastor, não tenho tempo, minha vida é corrida. Você não tem tempo para Deus, Deus não tem tempo para você. Eu resolvo do meu jeito, eu inverto o valor, o princípio, eu inverto. Eu vou correr atrás da minha vida, aí eu deixo Deus. Aí lá na frente, está tudo errado, meu irmão. Está tudo errado. Bate com a cara na parede. Ó Deus, ó Deus, ó por que disso, Deus? Ainda tem a capacidade de perguntar por quê. Por quê? Ainda como se enquadrasse a Deus. Por quê, Senhor? Deus que é até violento. Por quê? Vira inimigo de Deus na hora. Por que eu estou passando por isso? Se Deus, querido, se Deus pudesse falar assim, sabe por quê? Porque você está fazendo as coisas erradas do seu jeito. Você não para falar comigo, para me te mostrar como é que tem que fazer. Você faz do jeito que você acha que tem que fazer, por isso que você bate a cabeça. Se você parasse para me ouvir um pouquinho, você não ia sofrer tanto quanto você sofre. Se você parasse para me ouvir um pouquinho e para falar comigo, não ia ser gerado em sua vida uva azeda, e sim uvas doces, saborosas, abundantes. Aleluias. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem se chama pelo nome de Deus aqui? Se humilhar. Como eu disse, querido, nós estamos em uma geração que não se humilha. Pastor, mas humilhar é vergonhoso. Não, Deus não quer que eu me humilhe. Por que disso? A Bíblia não fala que eu tenho que ser cabeça e não cauda. A Bíblia não fala que eu vou comer o melhor da terra. A Bíblia não fala que eu tenho que ser o primeiro, que eu sou mais do que vencedor. Por que eu tenho que me humilhar? Não é se humilhar para a situação, não é se humilhar para o diabo, não é se humilhar para o mundo, é se humilhar para Ele, para Deus. E orar, buscar a minha face. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, a minha face. Quem contempla a face de Deus, querido, não contempla a terra. Quem contempla a formosura do Senhor não contempla esse mundo. Por isso que Deus disse: quem se humilhar e orar e buscar a minha face, não é nem a minha mão, é a minha face. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés via Deus face a face. E era tão intensa a presença de Deus quando Moisés subia no monte para orar. Moisés orava pouco, 40 dias e 40 noites. E aí estava de cara com a presença dele, com a face dele. Vez por outra Moisés tinha um vislumbre da glória.
A Shekinah estava presente, os relâmpagos, a glória, o fogo, a unção, os sinais, a presença da Shekinah de Deus. E Moisés subia naquele monte, querido, e o fulgor da glória, da face do Altíssimo, incendiava a vida do profeta, incendiava ele de tal maneira, que a glória de Deus grudava, pegava, se apegava na face de Moisés, grudava no rosto dele, grudava de forma tão intensa, penetrava os poros, ficava lá dentro. Quando Moisés descia do monte, que ele começava a aparecer diante do povo, o povo tudo, Moisés, tampa o rosto, Moisés. Nós não suportamos essa presença. Coloca um lenço no rosto de Moisés, porque está forte para nós. Sabe por quê, querido? Porque ele se humilhava, ele orava e ele buscava a face do seu Deus. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, que da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, o seu cabelo é branco como a lã, como a neve. Ninguém suporta o reluzir, fulgor da sua face. E esse fulgor, querido, se estampou no rosto de um homem que se humilhou e orou e buscou a presença de Deus, de forma tão poderosa, que as pessoas que estavam ao redor de Moisés não suportavam o brilho, não suportavam o brilho da glória, o brilho. E eu creio, onde aquele brilho passava, querido, as pessoas iam sendo curadas, tocadas, transformadas, pelo poder da presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Conversão, uma outra palavra escassa nos dias de hoje. Conversão. Ninguém quer se converter, ninguém quer mudar de vida, ninguém quer mudar de vida. Você percebe, querido, que é um processo aqui, que ele está falando do seu povo, chama pelo seu nome, se humilhar, processo de humilhação. Não é só um dia, é um processo de vida. Não é se humilhar só em uma oração, é viver uma vida de humilhação diante de Deus. Eu estou falando, não é ser um humilhado na terra. Deus não chamou você e nem te levantou para ser humilhado na terra. Deus chamou você e te levantou para andar de cabeça erguida, testemunhando dele como embaixador na terra. Mas diante do seu general você se humilha e se prostra, é diante dele. Ora, busca a face. Aí ele diz: se converter, e se converte dos seus maus caminhos. E se converte dos seus maus caminhos. Eu plantei uma vinha, foi eu que plantei. Está dando uva azeda, o que está acontecendo com ela? Fui eu que plantei. Aí Deus disse: se o meu povo, que busca a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Irmão, fala a verdade. Há mau caminho na sua vida? Muitas vezes nós nos acostumamos com uma vida de domingo, o culto de domingo, e deixamos que a nossa vida se torne aquela vida religiosa. Sabe, querido, quando a palavra de Deus fala, ela não chama eu e você de evangélico, não vai chamar. De vez em quando ela chama de crente, mas ela nos chama principalmente de cristãos. Principalmente de cristãos, olha o que eu estou dizendo, principalmente de cristãos e essencialmente de filhos. Essencialmente de filhos. Agora, nós não servimos a Deus por causa da lei, com medo do inferno. Ah não, eu vou obedecer a Deus, porque obedecendo a Deus pela lei, eu sendo tudo certinho na minha vida, fazendo tudo bonitinho, Deus não me lança no inferno e eu fico garantido, eu fico bem. Jesus, querido, não chamou eu e você para viver isso aí. Ele nos chamou e nos levantou com uma identidade de filho, parecido com o seu pai. Tem a identidade do pai, tem as características do seu pai, se parece com ele.
tem a identidade dele de filho, não de religioso, não de alguém formalista, não de alguém que está ali vivendo uma vida, uma fé fingida, se posso dizer assim, ou não que seja fingida, mas uma fé errada, mas uma fé que faz efeito. Deixa eu dar um exemplo. Tiago diz: assim como o corpo está morto, você olha para um defunto, assim como o corpo morto não pode fazer mais nada, já morreu, a essência, a vida já saiu. Assim a nossa fé, querido, se ela não tiver obras, declarações, afirmações, crença verdadeira, se eu não crer e não botar no meu pé, Deus disse: Josué, levanta de onde você está prostrado aí, meu servo Moisés já é morto. O que você está fazendo prostrado, sentado, deitado nessa terra? Eu jurei uma terra para o meu povo. O que é que você está fazendo aí sentado, chorando? Levanta-te e anda, porque eu serei contigo por onde quer que você andares. Levanta, põe os teus pés na promessa de Deus, declara a tua bênção, a tua cura, a tua vitória, porque Jesus já te deu, Ele já te deu, Ele já fez por você, Ele já fez. Entenda isso nessa noite. Irmãos, há uns anos atrás eu sofri de uma dor no meu estômago, que eu não sabia o que era aquilo. Não tinha nada, fui no médico, fiz endoscopia e não aparecia nada, mas a dor de tempo em tempo aparecia lá. E tempo em tempo, querido, aquela luta. Acordava de madrugada com dor no estômago, tinha que ir no posto tomar injeção. Mas eu falei: Senhor, a tua palavra diz, é a tua palavra, a tua, não é a do homem e não é a minha. A tua palavra diz que eu sou curado. E se a tua palavra disse que eu sou curado, então eu sou curado. O que a enfermidade está fazendo aqui? E depois eu disse para ela, eu disse: você vai embora, em nome de Jesus, eu não te aceito, você não é minha, você já era, saia. E ela saiu, irmão, porque existe uma ordem da eternidade para todas as coisas, e nós precisamos nos levantar, querido, porque é tempo do fim. Chega de andar moribundo, chega de andar cansado, aí na luta, no problema, na enfermidade, na dificuldade. Chega, você é o embaixador do reino de Deus. Deus tem muito a fazer pela sua vida, não quer ver você choramingando, cabisbaixo nos cantos. Deus levantou você com poder e unção para gerar vidas nessa terra e alcançar perdidos. Irmão, esses dias eu ouvi alguém dizer assim: eu estou lutando pela minha salvação, me defendendo de todo lado, me guardando. Irmão, lutando? Jesus já lutou, querido, Ele já venceu. Você está lutando para quê? A luta que você tem é contra essa carne maldita, malvada que você tem. E essa que eu tenho aqui, essa é bandida, irmão. Essa aí você tem que esfregá-la no chão. Não é Deus que vai lutar. Não é Deus que vai lutar com essa carne, querido, é você. Porque o diabo todo dia pega o dardo inflamadeiro assim, ó, e lança, esperando atingir você. Ai de você se tivesse a armadura, ai, se tivesse um escudo da fé, se tivesse a couraça da justiça, sem o capacete da salvação, sem os pés preparados com o evangelho da paz, se estiver despreparado, o dardo do diabo vai, querido. Ai, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta, querido, é contra o diabo. Mas deixa eu falar para você, nós lutamos contra um inimigo vencido. Já é vencido. E tem hora que nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso, que Ele já é vencido. Nos esquecemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender, como eu disse, arrependimento hoje é uma coisa muito radical para essa geração. A palavra arrependimento hoje não se escuta.
Irmão, e vai piorar que daqui para frente não vai se ouvir mais. Deixa eu te contar a história de um cristão na Inglaterra no século XIX, chamado John Oxtoby, apelidado de Joãozinho da Oração. Morava na Inglaterra, fazia parte da casa dos profetas da época, os homens de Deus que marcaram gerações do passado. E o John Oxtoby fazia parte de uma missão evangélica na Inglaterra, e essa missão enviava missionários para várias regiões da Inglaterra e fora dela. Vários missionários foram enviados para uma aldeia, um pequeno povoado chamado Finley, na Inglaterra. E os missionários iam a essa aldeia, esse vilarejo, e eles voltavam envergonhados, porque naquela aldeia havia uma forte possessão maligna. Era um lugar muito demoníaco. E os missionários que iam àquela aldeia, eles voltavam envergonhados para a missão e diziam: olha, realmente aquele povo não quer saber do evangelho, realmente aquele lugar não dá para nós entrarmos, é um lugar que está tomado pelas forças do mal e não tem jeito. Missionário pós-missionário voltava envergonhado. E John Oxtoby, ele ouviu esses relatos dos seus irmãos, dos missionários, amigos e irmãos. E um belo dia ele reúne o conselho, todos os missionários, pastores, líderes, e diz para o conselho: me deixa ir a essa aldeia, me dá uma oportunidade. Eles dizem: Joãozinho da Oração era o apelido dele. John, não vá. Todos voltaram envergonhados. O que é que você vai fazer? Você vai ser mais um. Ele disse: me dá uma chance de eu ir lá, tentar resgatar essas almas, levar o evangelho a elas. Sabe por quê, querido? Porque aquele homem cria que Jesus já tinha feito tudo. Ele cria. Com muita insistência de John Oxtoby, o Joãozinho da Oração, liberaram ele para ir a Finley, a esse vilarejo pequeno. Ele pega o ônibus e vai, querido. Quando ele chega às proximidades de Finley, o ônibus para a uma certa distância, ele vê o vilarejo lá embaixo, e ele desce do ônibus, e ele já cai de joelhos aos pés de uma cerca. Isso é um fato real e verídico, querido, que eu estou contando, narrando. Ele se cai de joelhos, se põe de joelhos, e aquele homem começa a chorar, e a clamar e se humilhar diante de Deus. Ele começa a se humilhar de forma tão intensa, e começa a clamar ao Senhor, e começa a chorar por Deus, diante de Deus, por aquele vilarejo, por aquelas almas que estavam perdidas na escuridão do pecado. Ele começa a chorar e a clamar ao Senhor, e no final da sua oração, quase no final da sua oração, ele começa a dizer: Senhor, não me faças de palhaço, não me faças de bobo, não me faças de palhaço. Eu vim a esse lugar para fazer a tua obra. Não me faças de palhaço, Senhor. Eu não voltarei, porque se eu voltar, o que eles vão dizer da oração, o que eles vão dizer da fé, o que eles vão dizer de ti? Um camponês, um homem que estava do outro lado da cerca, se aproxima dele e escuta todo esse lamento, toda essa humilhação, toda essa oração, esse pranto. O homem fica espantado. Horas depois, John Oxtoby é tomado pela glória de Deus, pela unção do Espírito Santo, de uma forma tão profunda e tão poderosa, tão impactante, que ele para de orar, ele cessa a sua oração e diz: pronto, Finley está conquistada, Senhor. Entendeu? Que Jesus já fez tudo por você. Sabe o que ele faz, querido? Ele se levanta da sua humilhação diante de Deus, enxuga os seus olhos, bate a poeira do sapato, da calça. Ele entra no vilarejo e ele começa a pregar a palavra do Senhor. Vinde, prostrai-vos diante do Senhor, o vosso Deus, arrependei-vos e convertei-vos dos seus caminhos, dos seus pecados,
e encontrareis salvação no Salvador que está presente. Ele morreu na cruz por você, Ele perdoou os seus pecados, Ele curou as tuas enfermidades. E a história diz, querido, que um após um vinha diante dele, e as pessoas começavam a cair no chão, com seus joelhos, com lágrimas, clamando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me recebe diante de Ti. Sabe, querido, eu estou contando isso para você, porque muitos homens e muitas mulheres do passado entenderam o que era a fé em Deus. Não se resumia a um culto na igreja, não se resumia a uma leitura bíblica, não se resumia a um estudo bíblico, não se resumia a uma pequena oração, mas sim em uma vida com Deus, em uma vida com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha, ora, busca a minha face e se converte dos seus maus caminhos, olha o que vem depois. E a informação que nós recebemos antes, mas biblicamente ela vem agora: se converter dos seus maus caminhos. Se você sabe que você está indo para o lugar errado, a conversão quem faz não é Deus, é você. Se você sabe que por aqui vai para o abismo, irmão, muda de caminho. Se você sabe que por aqui vai para o abismo, irmão, muda de caminho. Sai desse caminho, sai logo. Não é Deus, é você, sou eu, somos nós. Se você sabe que a vida que você está levando te leva ao inferno, sai dessa vida, sai desse caminho de condenação. É conversão, Ele está falando. Se você entender isso, se converter dos seus maus caminhos, Ele está falando. Porque todo caminho que não é de Deus, querido, ele é um caminho mau. Todo caminho que não é o caminho do Senhor, ele é um mau caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E todo caminho que não for o caminho de Jesus é caminho mau e conduz à perdição. É porta larga, caminho espaçoso. E se converter dos seus maus caminhos, então, só então, depois da humilhação, depois da oração, depois de buscar a sua face, depois de se converter dos seus maus caminhos, então Deus coloca a condição, não sou eu. Ele põe a condição: então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. Aí eu vou para Jeremias, querido, e escuto Jeremias falando com uma voz solene nessa noite: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus está dizendo nessa noite: eu bem sei os pensamentos que eu tenho, Fernanda, sobre vós. Ele está dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí vem de novo, querido, depois do processo: então me invocareis, e ireis e orareis a mim. O pastor, ora por mim lá. O irmão Joãozinho da oração, ora por mim. Irmã Joaninha da oração, ora por mim. Pastora, ora por mim. O presbítero, ora por mim. Diácono, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim. Então me invocareis e ireis. Eu vou à oração. Ireis. Então me invocareis. Invocar a presença do Senhor, invocá-lo, ir e orar a Ele. Então Ele
ouvirá. E sabe o que vai acontecer, querido, na sequência? E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe qual é a impressão que dá aqui nesse texto? Que Deus está escondido. Aí Deus está dizendo assim: e buscar-me-eis, quando me achareis. Deus está esperando. Tem alguém orando, tem alguém buscando. Então me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o vosso coração que você vai achar Ele. A oraçãozinha fast food rapidinho, irmão. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis. Dá toda a impressão que Deus está escondido, esperando ser achado, irmão. Resta saber se tem alguém procurando. Resta saber se há algum descobridor de Deus aqui nessa noite. Um dia eu li um livro, Caçadores de Deus. Eu li esse livro, irmão. O livro estava recheado de caçadores de Deus. Homens e mulheres que buscavam esse nível aqui, ó. Deixa eu falar para você, querido, quando você achar Ele, quando você encontrar Ele nesse esconde, pega de Deus, quando você encontrar Ele, quando você virar a esquina e você der de cara com Ele, ô meu irmão, a enfermidade vai embora. Meu irmão, essa falta de convicção em Deus vai embora. Essa falta de fé vai embora, porque você vai achar Ele. Você vai dar de cara com Ele. Você vai se encontrar com Ele. Querido, no Éden era diferente. Deus vinha para achar Adão. E toda tarde Deus aparecia. Era glória para todo lado, irmão. Unção, a presença de Deus. Adão andava com Ele. Eles caminhavam. Senhor, aquele ali é o leão, aquele é o cachorro, aquele lá eu coloquei o nome de gato. Eu não sei porque que a gente dá nome no cachorro. O cachorro já tem nome, chama cachorro. Gato chama gato. Adão já deu o nome, a gente fica mudando o nome. Adão já tinha dado os nomes e falava para Deus: ó, esse aqui é esse aqui é aquele outro é aquele. Eu estou falando desse encontro aqui de Deus e Adão, porque a coisa foi mudada. Sabe, querido, Deus vinha todas as tardes estar com Adão. Era como se Deus fizesse: Adão, você já preparou o café? Eu estou trazendo pão, vamos tentar, vamos comer, vamos conversar um pouco. O que você fez no dia de hoje? E Deus, querido, é um Deus de relacionamento e comunhão. Só que um dia o pecado entrou e transtornou a comunhão. Agora Deus diz: olha, então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você ora, quando você vai orar e buscar a Deus, parte do seu coração não está com Ele, você não vai achar Ele, irmão. Se o seu coração não está nele, você não vai achá-lo. Se você não o busca de todo, você não vai encontrá-lo. Deus está escondido, irmão, a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz, e Ele mesmo diz, que Ele está querendo ser achado. Quem já brincou de esconde-esconde? É impossível alguém aqui que não brincou de esconde-esconde. Quem já brincou? Por favor, quem brincou, levante a mão. Todos. Deus está fazendo isso, querido, conosco. Amém? Está brincando de esconde-esconde. Ele não está escondido, não querendo ser achado, trancado a 7 chaves. Deus está brincando de esconde-esconde. Ele quer ser achado. Só que para você achar o Senhor, você vai ter que empregar diligência, vai ter que desejar. Lembra quando nós brincávamos de esconde-esconde? Quando achava o outro, era uma gargalhada só, irmão, uma alegria. Achei, tá pego. Corria lá no pique e batia, tá pego. Vai ser desse jeito quando você encontrar com Deus, irmã Gislaine. Vai ser desse jeito, irmã Fernanda. Vai ser desse jeito. Quando você encontrar com Ele face a face, você vai dizer: achei, e vai cair na glória do Senhor. Amém? Mas tem uma condição, querido.
invocá-lo, ir e buscá-lo, orar, para ouvir a sua voz. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Se você buscar aqui, ó, Carlos, aqui, ó. Você vai orar, querido, vem pensamentos lá de fora. O seu coração maquina outras coisas. Passa filmes na sua mente de pecado. Você vai orar, querido, perturbações cercam você. E você não consegue se entregar de todo o seu coração ao Senhor, de toda a sua alma ao Senhor. Deus está dizendo nessa noite, querido, se você for a Ele de todo o seu coração, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Elas vão acontecer. Porque deixa eu afirmar mais uma vez para terminar: Jesus já fez tudo o que Ele poderia fazer. Jesus já fez. Eu só preciso receber, crer, tomar posse daquilo que Ele fez por mim. Quem crê que é salvo? Você tem fé para dizer que é salvo, mas não tem fé para dizer que é curado. Olhe, querido, a fé. Se nós temos fé para dizer: Senhor, eu sou curado, eu sou salvo, quando Jesus voltar eu vou com Ele. Eu tenho fé porque eu tenho certeza disso. Então eu também tenho que ter certeza nessa noite que eu sou curado, restaurado, transformado na presença do Senhor. Amém? Ele já fez, e eu não preciso fazer mais nada, a não ser crer e tomar posse daquilo que Ele já fez por mim. Tomar posse daquilo que Ele já fez. Irmã Flávia, daquilo que Ele já fez, a porta já está aberta. Já está aberta. Amém? Irmã Rafael, já está aberta. Nós cremos. Deus já fez. Eu só preciso crer e tomar posse disso. Só, mais nada. Não preciso fazer força nenhuma, porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito naquele dia no Calvário, há mais ou menos 2016 anos atrás. Você fala: pastor, mas está tão antigo. Está antigo o tempo, querido. O Cronos passou muitos anos, mas o Deus é o mesmo, está presente. É o mesmo lá no Calvário, agora e será para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e está conosco. Aleluias. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus nessa noite. Aleluias. Deus não fez e não gerou em você, querido, uvas azedas. Não gerou na sua alma uvas azedas, mas Ele está gerando em você algo novo, vinho novo, uva nova, coisa agradável ao paladar de Deus, coisa agradável ao paladar do seu irmão, da sua irmã, do seu próximo. Deus gerou coisas vivas e poderosas em você. Eu quero chamar o ministério de louvor nessa noite. Quero adorar o Senhor. Você que entendeu, querido, você que entendeu nessa noite que você é tudo aquilo que Deus fez, e que tudo aquilo que Jesus fez por você já está feito e pronto, que a porta já está aberta, que a cura já se consumou, que a vitória já é sobre você, que a enfermidade já caiu por terra, que o pecado não tem mais domínio sobre você. Eu quero que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós vamos adorar o Senhor aqui. Enquanto nós adoramos o Senhor, você vai vir aqui para tomar posse daquilo que Deus já fez na sua vida. Essa é a declaração de fé diante do Senhor. A declaração de fé, lembre-se que a fé, querido, que nós vivemos, ela é constituída de obras. Não é uma fé morta, é uma fé genuína e verdadeira. Deus disse que fez, Ele fez. Ele não disse que vai fazer, Ele disse que Ele fez. E se Ele fez, nós vamos tomar posse nessa noite daquilo que Ele fez por mim e por você. Amém?